Oi, gente, boa tarde. Já estou aqui preparada para dar minha aula daqui a pouco e falar de um assunto que me motiva muito, que é a educação. Dentro da educação, a gente está falando esses dias sobre estabelecimento do reino, que é vir o reino da justiça, da equidade, da paz, né, sobre o Brasil. E não estamos falando de religião, nós estamos falando de dois reinos que imperam, que lutam entre si na nossa terra. E um deles tem que prevalecer. E a gente tem que buscar isso através de quê? De comunhão com Deus. Então eu queria trazer para vocês uma palavra que está em Provérbios 9:10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muitas pessoas pegam essa palavra temor, como de temer, né? De temer, eu falei o nome do presidente aí. Bom, temor quer dizer também respeito. Não é aquele temor, se eu não fizer isso, ele vai me trucidar. Isso aí colocaram, a religião colocou isso na cabeça das pessoas, de um Deus que é mau, e Deus é bom, Deus é pai. Ele quer o melhor para os seus filhos. Só que uma coisa assim, quando caiu minha ficha que eu não era filha, eu era criatura. A Bíblia diz que aquele que não confessar Jesus Cristo, ele é uma criatura, ele não é filho, ele precisa confessar Jesus. Mas não é esse o contexto, então vamos voltar para a nossa educação. Então eu queria, eu falei, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é o temor do Senhor? O respeito às leis, os princípios que regem essa palavra. Então a gente tem alguns princípios para viver nesse mundo que tem que ser obedecidos. Por quê? Porque a gente está debaixo também de um outro regime que não é de Deus. A Bíblia diz: este mundo jaz do maligno. Mas a Bíblia também diz que aquele que está com Jesus, com o Senhor, o maligno não toca. Mas para isso precisamos o quê? Estar em obediência. Então por que o nosso país está nessa bagunça toda? Batalha espiritual. Não adianta achar que é loucura. Depois eu vou passar o versículo que fala que isso não é loucura. Nada que acontece no natural é por acaso. Tudo é primeiro plantado aonde? No espiritual. Então, para ser bem precisa, talvez eu faça parte 1, esse aqui é a parte 1 sobre educação, que aí eu vou falar. Eu falei ontem sobre educação infantil. Eu não entrei muito na pública, porque eu realmente, para os pequenininhos, eu não entrei na pública. Mas eu sou de Tocantins e eu sei como é que acontece também as creches, as crianças, porque eu tenho amigas, coordenadoras que trabalham e a gente sabe que há uma diferença muito grande nas creches do centro e creches das periferias. Inclusive, é só ir nas portas na hora da saída que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Tá? Os carrões, as vagas, mas enfim. Eu hoje vou falar sobre educação a partir do Fundamental 1, 2 e entrar na universidade. Ensino médio e universidade. Eu vou fazer um geral. Vão ser 2 vídeos, esse é o parte 1. Reino dividido. Educação dividida, pública e privada. Então, eu quero aqui, eu coloquei alguns pontos, eu vou ser bem precisa, porque eu não quero fazer vídeos grandes. Começa pelas estruturas. Estrutura gritante de uma escola pública para uma escola privada. E, olha só, qualquer secretaria, qualquer órgão no Brasil tem mais conforto do que uma escola. Pode olhar, né? Pode olhar. As escolas públicas são sempre colocadas em último plano. E isso precisa mudar. Se a gente olhar no YouTube, as escolas do Nordeste, do Maranhão, dessas regiões mais pobres, tem escola ainda de palha, gente. Mas, vamos seguir. Carteiras quebradas, muitas não têm ar-condicionado, sabe? Tudo é muito burocrático, você precisa de um pincel de quadro, você tem que ir lá, sabe? Adular. Eu falo porque eu passei isso na minha terra. E olha que eu fiquei só 3 meses num colégio, assim que eu voltei em 2009, fiquei num colégio no centrinho ali de Palmas, tá? Que é estado.
E eu passei por isso. Para conseguir um pincel, tem que falar, só falta falar com o presidente. Tem a questão dos móveis, que não são trocados, mas a gente sabe que há, né, toda aquela coisa dos superfaturamentos e etc, etc, que eu nem vou entrar nisso, né? Merenda escolar, péssima. Sabe, tinha uns iogurtes que eu tomava, que eu não sei nem o que era, que marque aquilo, se existia aquilo. Eu só orava, pedia a Deus, Senhor, abençoa, purifica, santifica, em nome de Jesus, e mandava para dentro. Eu passei por isso. Merenda escolar, muito ruim. Eu falo isso porque hoje a minha neta, esse ano, está na escola pública. E 9 horas da manhã, às vezes é o quê? Sopa. Imagina uma criancinha de 5 anos comendo sopa, 9 da manhã. Pois é, Deus permite, eu estou louvando a Deus por isso, porque eu posso falar com propriedade. Que mais? Público, diurno e noturno. É triste ver, sabe, a diferença que é dada ao público noturno e ao público diurno. Primeiro porque quem trabalha chega na escola pública cansado. Mesmo na particular, ele chega muito cansado. Quando eu dei aula em Palmas, tinha pessoas que iam, o casal e o filhinho, o bebezinho, para colocar ali do lado. Então tinha professor que pensava assim, a gente tem que ser mais complacente, a gente tem que ter mais uma paciência, mas não também deixar a coisa rolar. Você tem que preparar algo de acordo com o cansaço dele, mas que estimule ele a estudar, que estimule ele a crescer. E não, eles vão achar bom se eu não der aula. Sabe, isso é triste. Eu vi isso. Outra coisa. Alunos das escolas públicas, das escolas privadas, que quando chega em época que está lá para se salvar no final do ano, corre para as públicas para conseguir vaga, para poder se salvar. Aí na hora que ele passa no vestibular, no Enem, ele coloca o nome, sabe de quê? Da instituição particular. E aí, quando ele chega às vezes na escola pública, os professores ficam querendo paparicar, porque ele vem, nossa, esse aluno é de tal escola. Não, eu falava, não, ele tem que ser tratado igual. Porque na hora que ele passa no vestibular, o último nome que ele quer que apareça é que ele passou pelaquela escola pública. Outra coisa, as avaliações da escola pública. Eu estou focando muito na pública. Eu fiquei só 1 ano e 3 meses em 2 escolas públicas do Tocantins. Uma estava na implantação, mudando do estado para o colégio militar. E outra é uma do centro de Palmas. E eu estou aqui, eu não estou falando em nome de político, não estou falando em nome de religião, eu estou falando a única e exclusiva realidade de um laboratório que eu passei. Quando é para fazer as provas, as avaliações, né, para conseguir dinheiro, recursos de Estado, ou de federais, dos Fundebs da vida, não é assim não, vai pegando um aluno aleatório não, faz uma seleção, vai aonde? Nos que vieram de escola particular, naquele aluno destaque lá da frente, é assim, E também quando chega no final do ano, quando a gente vai fazer a mesa redonda, olha, não pode reprovar X, porque senão a gente vai parecer lá feio na foto. Eu falei, o quê? Quer dizer que eu aguento o menino o ano inteiro, atentando, fazendo bagunça, desmotivando aquele que estuda. Aí chega no final do ano, para não aparecer feio na foto lá, para os ministérios da vida, para aparecer bonito no gráfico, eu tenho que passá-lo? Aí eu entendo realmente que eu não tenho menor vocação para hipocrisia, para trabalhar por um salário apenas. Gente, quem é da educação só entra se for por amor, por dom, porque não é brincadeira, você está lidando com vidas. Eu vou encerrar esse vídeo agora e venho mais tarde para fechar esse assunto. Educação. Reino dividido. Aliás, é o pilar
da nação onde é mais dividido. Não perca o próximo vídeo, viu? Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos mudar esse quadro, nós vamos unificar. E eu vou falar também sobre os alunos da escola pública, são uma bênção, ao contrário do que muitos ficam dizendo, que escola pública só tem aluno ruim, só tem marginal. Engano! Eu vou falar sobre isso mais tarde. Um grande beijo, em nome de Jesus.